Hoje é o antepenúltimo dia do mês e eu resolvi ler o máximo que eu consegui. Oi pessoal, aqui é a Laís do canal Entre Histórias, sejam muito bem-vindos novamente e se é a sua primeira vez, já pegue aí o seu café, o seu livro, se achegue, se acomode e vai ficando por aqui também. Se inscreve, ativa o sininho para receber os próximos vídeos, tudo que rolar por aqui. E gente, hoje, vocês não vão conseguir ver meu relógio, mas hoje é dia 28 de junho. Um sábado. Claro que esse vídeo está indo ao ar um pouco mais pra frente, mas enquanto eu estou gravando esse vlog, é dia 28 de junho, agora são 8 horas da manhã, e eu surtei. Resolvi ler o máximo que eu conseguir nesses 3 últimos dias do mês, porque 28, 29 e 30, né, junho. Então eu tenho sábado, domingo e segunda. Mas assim, segunda eu trabalho, né, então já não conta tanto. Mas eu pretendo ler pelo menos mais um livro nesses últimos 3 dias do mês. E o livro que eu separei é esta belezura aqui, ó, Longo e Claro Rio. Esse livro eu recebi há alguns anos, em parceria com a editora Trama, e eu li na época, eu acho que foi 2021, deixa eu até ver o ano de lançamento, que vai ser mais fácil eu dizer quando que eu li. 2021. Então foi em 2021 que eu li. Mas eu confesso que eu não lembro dessa leitura. Eu tive que revirar os vídeos do canal pra achar que eu realmente já tinha lido esse livro. Eu tenho assim uma vaga lembrança que eu li, mas eu realmente não lembro da história, e isso raramente acontece comigo. E eu não sei porquê, não sei se foi um mês que eu li muita coisa, o que aconteceu, que eu não lembro muito bem dessa leitura. E é um thriller e tem série com a Amanda Seyfried, é uma atriz que eu gosto demais, e eu fiquei bem interessada em assistir a série, mas eu quero reler então esse livro agora nesses últimos dias. Ele tem 411, 413 páginas, então ele é um pouquinho grande e talvez tome aí esses últimos dias do mês. E daí eu não sei se dá tempo, tá? Com certeza não faço ideia, mas não custa sonhar alto, então vou colocar mais um livro nessa lista dos meus últimos 3 dias do mês de junho, que é essa belezura aqui, Estação 11. Esse livro, ele não é novo, apesar de que eu acho que tem uma capa lindíssima. E ele não é novo, eu já tenho ele há um tempo aqui. Ele é um livro de, vamos ver, 2014, 2015. Mas eu não o li ainda. E ele parece esse clima de fim de mundo, uma gripe muito forte que veio e acabou devastando a humanidade. Então eu ainda não li, mas se der tempo, eu pretendo ler nesse mês ainda, de junho. Deixa eu ver, ele tem 315, 316 páginas, então não sei se vai dar certo, não sei se ele vai entrar, mas eu espero que sim. Então nesse vlog teremos possivelmente 2 leituras, assim espero. São uma média de 700, 800 páginas os dois juntos. Mas é isso, gente, é correr para terminar o mês de junho lendo ainda mais. Gente, seguimos lendo Longo e Claro Rio. Agora são 5h13 da tarde de sábado, né? Eu falei com vocês, eram 8 horas da manhã. E agora eu tô na página 104. Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês, se vai focar. Mas eu tô na página 104. E eu não consegui ficar só lendo até agora, né? Claro. Dia corrido, feira, guardar as coisas, cuidar da casa, comida, enfim. Mas ainda assim eu consegui ler também. E aqui eu vou resumir um pouquinho pra vocês o início desse livro. Esse livro ele é narrado em primeira pessoa, mas em 2 tempos. Em agora e antes. Aqui nós temos a Mickey, ela é policial, ela faz patrulha ali em um bairro da Filadélfia já há muito tempo, e é um lugar que ela realmente conhece, ela conhece as pessoas, ela conhece o lugar porque cresceu ali com a irmã e com a avó, e
ela então, infelizmente, conhece muitas pessoas que ela acaba tendo que abordar, porque é um bairro que vem sofrendo cada vez mais com criminalidade, com abuso de drogas, com prostituição. E, infelizmente, muitas das pessoas que estão envolvidas nessas situações são pessoas que a Mickey conheceu, pessoas com quem ela cresceu. Então acaba sendo uma situação um pouco complicada, e principalmente porque a Mickey tem uma irmã. E é uma irmã um pouco mais nova que ela, 1 ano e meio mais nova que ela, mas que, diferente da Mickey, que se tornou policial, a irmã dela, a Casey, é uma dessas pessoas que está envolvida nesse submundo, digamos assim, né? Nesse mundo das drogas, da prostituição, e ela sempre acaba ficando um pouco preocupada com a irmã. Até que já logo ali no início do livro a gente vê que aparece o corpo de uma jovem, e primeiro a polícia não dá nem um pouco de importância àquilo, não identificam a jovem, mas a Mickey fica com aquela coisa assim, aquela pulga atrás da orelha, querendo saber o que aconteceu, porque a jovem parece ter sido realmente assassinada, e ela fica muito preocupada, inclusive preocupada com a irmã, que ela não vê já há algum tempo nas ruas. E a gente tá mais ou menos nesse trecho do livro, ela é bem calada, ela tem um filho, a Mickey, um filho de 4, 5 aninhos, e às vezes o livro ele volta pro passado, pro antes, para mostrar como que era a infância da Mickey e da Casey, como que foi a criação da avó delas e tudo mais. Estamos mais ou menos nesse trecho aqui do livro. Por enquanto tá muito, muito bom. Assim, a escrita tem me prendido. Eu quero realmente saber o que tá acontecendo, conhecer mais a cidade, as pessoas, e entender mais da história dela também, de como a Mickey chegou onde chegou e como a Casey chegou onde chegou, sabe? Então, assim, tá bem interessante a leitura. Como eu falei, eu tô na página 104, mas eu espero ler bastante agora da tarde pra noite. E não acredito que eu vá finalizar esse livro ainda hoje, mas eu espero ler bastante mesmo para conseguir finalizar amanhã. Vamos ver, vamos torcer. Domingou por aqui. Agora é domingo de manhã, deixa eu ver que horas tem aqui no meu relógio, são 7h55 da manhã de domingo. O tempo nunca mais melhorou aqui na minha cidade. É chuva, é frio. Quando não está chovendo, o tempo fica assim, nublado, sabe? Então, perfeito para ficar em casa e ler, que é o que eu fiz. Eu achei que eu ia conseguir ler menos ontem, mas eu li bastante. Eu parei na página 322, deixa eu mostrar aqui para vocês. 322. E faltam mais 100 páginas para terminar, porque vai um pouco menos de 100 páginas, na verdade, porque essa leitura, ela me prendeu muito, assim, a autora, ela realmente me colocou como se eu fosse uma pessoa muito próxima a Mickey, sabe, porque é como se ela estivesse me contando realmente o que está acontecendo agora e o que aconteceu no passado. E daí a gente vai descobrindo muitas coisas da família dela, do crescimento dela e da irmã da Casey, que está desaparecida, como que elas enfrentaram muitas batalhas, mas sempre tem uma lacuna no porquê a Casey escolheu um caminho totalmente diferente. Você vê muitas situações, mas como você está no ponto de vista da Mickey, e como ela escolheu algo totalmente diferente, você às vezes fica tentando entender se aconteceu algo mais, sabe? Ela vai trazendo essa sensação. E é um livro muito poderoso porque ele traz muito essa questão da dependência química, no caso, e dos abusos de autoridade e da questão de abandono familiar. Então, eu não quero contar em que ponto eu tô pra vocês do livro, né, obviamente, porque vai acabar sendo um spoiler, depois terminando eu vou fazer a resenha bem completinha ainda nesse vídeo, mas essa busca dela pela irmã e por ela mesmo, sabe, descobrindo muitas coisas, e quando volta no passado você vai entendendo como que a Mickey chegou onde chegou, o filho, ela tem um filho, né, quem é o pai dessa criança, de que forma tudo aconteceu, e é tudo sempre muito traumático, muito dolorido, sabe? Está sendo uma leitura
incrível. E assim, vocês desculpam a minha voz, porque assim, rinite atacada, estou sempre fanha, mas eu precisava atualizar vocês dessa leitura. Eu com certeza vou terminar ele hoje, e daí eu vou pegar a estação 11, que é um pouco menor, então eu também espero terminar ela hoje, mas daí eu não sei, né? Agora eu vou na igreja, tem a escola dominical, e à noite tem culto também, eu toco, então vamos ver se eu consigo terminar ele durante a tarde, né? Vou almoçar meus pais, vai ser um dia um pouco mais ocupado do que ontem. Mas eu acho que vai dar certo. Eu sumi, mas eu voltei. Agora já é segunda-feira, dia 30, ou seja, o último dia do mês de junho. E eu realmente praticamente não apareci ontem aqui, né? Apareci de manhã e daí foi como eu falei. Eu fui na escola dominical, aí depois almocei nos meus pais, voltei pra casa e li bastante. Daí descansei e à noite fui na igreja. Então, assim, desapareci e agora de manhã fui trabalhar. Então, assim, não li, né? Mas ontem eu consegui terminar esta belezura aqui, Longo e Claro Rio. Esse livro, minha gente, valeu muito, muito a pena a leitura. Como eu falei pra vocês, eu já tinha lido esse livro lá em 2021, quando eu recebi da editora Trama em parceria, né? Mas sabe quando você assiste um filme que faz tempo que você não assiste, e parece que vai passando as páginas e daí você vai redescobrindo realmente como se fosse a primeira vez? Ou até você sente, já vi isso aqui, mas ainda assim não é como se fosse uma releitura. Eu não sei explicar pra vocês, mas foi diferente e foi sensacional. Eu já resumi pra vocês durante o vlog, né, que a gente tem a Mickey, que é uma policial e ela está em busca da irmã, a Casey, que é uma pessoa com dependência química. E ela faz um mês e pouco que não vê a irmã. Isso pra ela é comum, ela já não tem mais tanto contato, bem pouco na verdade. Porém, como começam a acontecer alguns crimes ali naquele distrito, naquele bairro de Kingston, envolvendo mulheres na mesma situação que a irmã dela, ela realmente começa a ficar bem preocupada, porque ela não vê a irmã já faz muito tempo nos lugares que ela geralmente estaria, e ela começa essa busca. E a gente vai ter isso durante o livro, vamos ter história ali no presente, em outros momentos ela volta no passado, explicando muito da vida das duas, de como elas chegaram onde chegaram, as decisões que tomaram e outras pessoas que as cercam. É um livro sensacional, é um livro muito forte na questão de pessoas em situação de vulnerabilidade social, pessoas com dependência química, fala de abuso de autoridade, fala da questão familiar muito forte também. É um livro, assim, sensacional, mas com esses pontos bem fortes e que, claro, podem ser gatilhos para outras pessoas. E tem trechos muito marcantes. Eu, infelizmente, não marquei a página, mas tem um trecho que me tocou muito, que a Mickey chega em um lugar, né, e eles falam, né, morreu mais uma pessoa, mais uma mulher, ela fica ali preocupada, querendo saber se é a irmã dela, e naquele momento não é. E ela sente um alívio, mas ao mesmo tempo ela fala algo do tipo, não era a minha Casey, mas era a Casey de outra pessoa. Isso foi muito forte, muito bonito, porque você se coloca na dor das pessoas que têm algum parente, algum familiar, algum amigo com dependência química e como isso é difícil, difícil para a pessoa, difícil para a família, difícil, né, de novo, para os amigos, sofre todo mundo. E esse livro ele é muito tocante, muito cru, muito real, sabe? Valeu muito a pena essa leitura, eu gostei bastante. Achei o final bem surpreendente de novo. Eu não lembrava mais, gente. Não lembrava. Não sei o que aconteceu, que apagou da minha memória, sendo que é um livro tão bom. Mas o final realmente me surpreendeu e eu achei muito bom esse livro. Gostei bastante dessa leitura. E ontem ainda, então, eu peguei Estação 11, mas assim, literalmente no início, eu tô na página 28, né? 28, é muito no início. Mas a minha missão hoje de vida é terminar esse livro. Claro que eu tenho outras coisas para fazer, como treinar, no caso, mas eu pretendo muito, né, ler esse livro, porque daí eu fecho o mês de junho
com as 2 leituras que a gente programou no início desse vlog. Espero realmente conseguir. Ele não é muito grande, ele tem 315 páginas, então eu acho que vai dar até a noite de terminar essa leitura aqui. Tá muito frio, mas eu venci a preguiça e vou treinar. Mas, gente, tá muito frio, muito frio, muito frio. E olha esse tempo, olha esse céu. Enfim, seguimos. Gente, vencemos. Terminamos Estação 11. É o segundo livro que eu me propus a ler nesses 3 dias, né? E eu achei que eu não ia dar conta, porque eu basicamente li esse livro, Estação 11, nessa segunda-feira, né? Eu comecei a ler no domingo, mas eu li muito pouco, e eu li realmente ele durante essa segunda-feira ali, da tarde pra noite, porque eu trabalho de manhã. E à tarde dei uma pausa também, fui treinar e depois peguei firme ele, né? Já tinha pego ali antes, a hora que eu cheguei em casa, e depois da tarde pra noite. Agora tô cansada, já tá na hora de dormir. Mas eu realmente queria terminar essa leitura por 2 motivos. Por querer cumprir o desafio, né, que eu fiz ali no início do vlog, e porque eu realmente queria terminar essa leitura, queria terminar esse livro. Eu tenho Estação 11 já há um tempo na minha estante, e acho essa capa belíssima. A iluminação tá bem ruim, desculpa, então talvez não dê pra ver direito, mas assim, eu acho essa capa muito bonita. Eu sempre achei. E achava interessante, premissa e tudo mais, mas nunca li. Ele é um livro de 2015, deixa eu só confirmar aqui, de 2014, né, e foi publicado aqui no Brasil em 2015 pela editora Intrínseca, e foi um misto de sensações ler esse livro, porque em 2015, eu não li, né, é a primeira vez que eu tô lendo esse livro, mas em 2015 o mundo ainda não tinha passado pela pandemia do Covid-19. E eu acho que ler esse livro pós-pandemia do Covid, 6 anos, né? Não, nós estamos em 2005? 5 anos. 5 anos da pandemia do Covid-19 me fez reviver muito daqueles momentos e não foi agradável. Não foi nem um pouco agradável, assim, não a leitura em si. A escrita muito boa, muito bonita, poética até em alguns momentos, mas reviveu dentro de mim aquele período de pandemia, eu confesso. De você estar com uma vida normal num dia e no outro ter o lockdown. E no outro você não poder sair de casa, você começar a ter medo de tudo, você perder pessoas. Bem, todo mundo viveu a pandemia do Covid-19 aqui, eu acredito. Então, sabe como foi difícil. E esse livro me levou muito para 2020. Me levou muito para 2020. Principalmente no início. Depois, isso passou um pouco porque... Já vou explicar por quê. Mas principalmente no início, quando a pandemia, aqui a gripe da Geórgia, estoura e pega todo mundo, assim, meio que de surpresa, esse relato realmente mexeu muito comigo. Mas esse livro, ele não tem bem uma linearidade, sabe? Ele vai e volta no tempo. Ele vai no passado, durante a pandemia e no futuro pós-pandemia. Então, mostrando tanto antes, né, quanto durante, quanto depois. E a gente começa esse livro, na verdade, com uma peça de teatro, um ator muito famoso, o Arthur, e ele está interpretando uma peça, né? Ele está interpretando o Rei Lear, uma peça de Shakespeare, e ele morre enquanto ele está atuando. Ele tem um mal súbito. E daí, ali na plateia, nós temos um rapaz, o Divan, que ele é estudante de enfermagem, e ele tenta socorrer e tudo mais. E naquele mesmo palco a gente tem uma criança, que é a Kirsten, que é uma atriz mirim,
Então ali a gente já tem alguns personagens que a gente vai acompanhar durante esse tempo, né? O Arthur, ele morre ali no palco, como falei pra vocês, e nessa mesma noite, essa gripe da Georgia, ela explode no mundo, assim. E a taxa de mortalidade é extremamente alta, em pouco tempo, assim, 90% da população tá morta. E tem um trecho do livro logo nisso que ela fala assim, que fica, as coisas vão acabando, né? A gasolina, o combustível, a internet, a luz, e assim vai indo, assim. As facilidades que hoje a gente tem no mundo, e ela mostra, a autora mostra um mundo sem essas facilidades. E daí a gente vai lá na frente, a gente tem um grupo, lá no futuro pós-pandemia, pós-gripe da Georgia, é um grupo que é a Sinfonia Itinerante, que é um grupo de artistas, de músicos e artistas, e eles interpretam peças de Shakespeare, e tentam levar um pouco de arte, um pouco de cultura ainda, para as pessoas. E eles passam por lugares e comunidades, e você vai vendo um mundo onde existem comunidades organizadas, outras que estão tomadas pelo medo, outras que estão tomadas por cultos, por seitas, e os perigos que eles passam, e ao mesmo tempo como a arte, como a literatura, ela ainda tem o poder de mudar e de salvar as pessoas. Tem muitos momentos que a gente vê que são um grupo muito diferente, mas que o grupo, né, da Sinfonia é um grupo muito diferente, mas que a arte, que a literatura une eles, mantém eles como uma família, sabe? E ao mesmo tempo, às vezes o livro volta lá no passado e a gente vai conhecer o Arthur, que é aquele ator super famoso que morreu já logo no início do livro, isso não é spoiler, é tipo a primeira coisa do livro. Vai conhecer as ex-mulheres dele e outros personagens que vão se conectando. Enfim, parecem personagens aleatórios, mas todos eles vão se conectando em algum momento, de alguma forma, nesse universo. É um livro muito bacana. Eu confesso que 2 pontos, né? Ele mexeu comigo bastante ali no início, nesse sentido de relembrar realmente a época da pandemia. E depois ele demorou a engatar um pouco pra mim, mas ainda assim foi uma leitura muito, muito boa, muito gratificante, eu gostei. E é isso, gente. Terminamos o segundo livro. E eu acho que essa luz está péssima, mas é o que temos, porque, de novo, à noite já, né? E eu preciso urgentemente comprar iluminação para fazer os vídeos, mas enfim. Fechamos mais um vlog, eu espero que vocês tenham curtido esse desafio de ler 2 livros aí nesses últimos 3 dias do mês de junho. Não foram livros tão grandes assim, mas foi bem desafiador, porque final de semana é sempre aquela correria, acabei não ficando domingo praticamente em casa, e segunda-feira é dia de trabalho, né, minha gente? Mas deu tudo certo e a gente fechou o mês de junho com mais 2 leituras. Logo eu trago o vídeo, eu acho que não saiu ainda, mas vai sair o vídeo de leituras do mês de junho e logo logo sai aqui. Então, espero que vocês tenham curtido, não esqueçam de me seguir lá nas redes sociais pra gente ficar ainda mais próximo durante a semana e claro que logo logo tem vídeo novo aqui no canal. Um beijão a todos. Ai, quase que eu esqueci, se você é novo, se inscreve aqui no canal, já ativa o sininho, compartilha com seus amigos que são fãs de leitura. Tchau!